Olá! Boa noite, Positividade em Foco começando, mais uma live com vocês. Hoje já é quinta-feira, dia 28 de maio. Uau, essa semana foi bem produtiva para mim aqui. Lives incríveis, convidados incríveis, várias coisas andando super bem aqui em casa, no trabalho, com os estudos. Espero que vocês também tenham tido esse sentimento em relação à semana. E hoje temos um convidado super especial, meu amigo querido, o Kleber de Alvarenga Matos. Ele é coach de desenvolvimento pessoal e relacionamento de casais. Ele também é palestrante e orientador de casais há 19 anos. Ele é formado em hipnose ericksoniana, inteligência emocional e também vem da área de direito penal, gente, que incrível. E o mais incrível dele é que ele está neste momento sendo estudante de psicologia. E a gente hoje vai falar nada mais, nada menos do que sobre relacionamentos, sobre os diálogos dos casais. E nesse período de quarentena, então, é um super desafio, né? Tô só esperando ele entrar aqui. Deixa eu ver se ele já entrou. Não entrou. Vamos aguardar ele mais um pouquinho. Quem entrou aqui é meu convidado de amanhã, o Leandro, querido. Vai ser nota 10 também, vai ser top. Muito bom. Deixa eu mandar mensagem para ele, para já avisar que eu estou online. E quem tá aqui, gente, vai mandando aviãozinho para as pessoas saberem que a gente já tá aqui, que hoje tem realmente uma super live com dicas importantes pra gente passar a melhor quarentena dentro de um relacionamento, né? A gente sabe que é desafiador esse momento inusitado, mais desafiador ainda ter que lidar com os relacionamentos 24 horas por dia dentro da sua casa, uma coisa que a gente não estava habituado. Oi, Kleber entrou, vou convidar você, maravilhoso. Gente bacana aqui, um beijo em todo mundo. Hoje já estou aqui com a minha assistente pessoal, Tigresa, que não arredou o pé. Está aqui do meu ladinho, meu amigo querido! Que saudade enorme que eu tô de você! Como você está? Estou bem. E você, como é que está? Melhor agora. E tô lembrando de uma coisa muito importante, vou dar uma dica, que é o seguinte, quando você tiver num curso, fazendo uma formação, e tiver pessoas te ajudando em volta, os anjinhos, os voluntários, deem chocolate para essas pessoas. Eu me lembro muito de você e do Leandro sempre me dando chocolate, gente. Meus abastecedores oficiais de chocolate no curso de vocês, né? Te agradeço de coração o carinho comigo, né, de ter me convidado para participar dessa live com você. E vejo assim, o quanto trouxe frutos, né? E até um dos objetos de toda essa pesquisa que nós estamos, essa conversa, esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, faz parte justamente disso. É como que nós, inclusive até o Leandro acabou de entrar e agradecendo aí, mandando um carinho, né? Um É, beijo, Leandro. E assim, como que isso contribuiu para que nós pudéssemos ter uma conexão e essa conexão gerasse entre nós tanto carinho e tanta participação, né? é Obrigado verdade. aí pelo seu, né, no curso e assim, como que eu aprendi, como que aquilo me transformou e me fez ser uma melhor pessoa, um melhor pai, um melhor esposo. E a cada dia sou chamado a me renovar, a me ressignificar. E quanto isso contribuiu para que, através do diálogo com a minha esposa, do diálogo com as minhas filhas, como que isso pôde ressignificar minha história e me fazer um homem diferente. Muito bom, muito maravilhoso. Eu falei um pouquinho aqui de você no início, né? Contei aqui que você é coach, trabalha com essa questão do desenvolvimento dos casais, né? Que também é advogado da área penal. Gente, que coisa! E que agora, olha que incrível, estudante graduando de psicologia, né? Um exemplo de que quando a gente quer, a gente vai lá e faz.
de que não tem essa coisa de que, tô tarde, tá, né? Perdi o timing. Que perdeu o timing, né? Enquanto a gente estiver aqui, enquanto a gente estiver pulsando, enquanto a gente estiver de acordo com o que a gente, né, com a nossa essência, com o que faz bem pra gente, vamos embora, vamos curtir, vamos estudar, vamos melhorar, vamos evoluir, né, meu amigo? Me conta então um pouquinho mais dessa sua trajetória e fala para mim o que trouxe essa questão, né, dos casais, né, lidar com relacionamentos, né, não é só dos casais, mas você falou bem aí, né, com as suas filhas, né. Conta um pouquinho de quem é você, do seu dia a dia, como é que tá essa quarentena. Tá contigo agora. Maravilha. Então, assim, a quarentena, ela é um desafio para todos nós, né? E ainda mais quando as pessoas elas têm uma determinada dificuldade em dialogar antes mesmo da quarentena, antes mesmo da vinda do Covid. Uma coisa que é importante a gente observar é que estamos vindo de uma fase onde, na verdade, estamos tão acelerados, é tanta informação, é tanta velocidade em tudo, e não tivemos tempo de ter um ócio produtivo, de ter um momento de parada, de ter um momento de reflexão. E, de repente, que coisa maravilhosa, vem dar uma provocação em nós e diz assim, calma, vamos devagar. E antes, vínhamos de um mundo tão líquido, de um mundo tão veloz e tão automático, que, de repente, tudo isso vem e diz assim para a gente, para. E aí, nos tranca todos nós dentro de nossas casas. Aquelas famílias que até então só ficavam nos celulares, só ficavam na internet, ou então pouco se falavam, ou pouco se comunicavam, chega um determinado momento, todo mundo de frente um para o outro. E você acredita, Claudinha, que com isso algumas coisas começaram a provocar mudanças nas pessoas, Com certeza. a ponto de aumentar o índice da violência doméstica, a ponto de aumentar tantos índices que até então, antes, já era um pouco mais controlado e, de repente, começa toda uma confusão. Desandou, né? Desandou. Mas por quê? Porque as pessoas não estavam sabendo trabalhar a sua inteligência emocional. Sim. Então, eis aí um toque fantástico para a gente. Pergunto eu, e os casais? Casais hoje, vocês têm inteligência emocional? E nessa provocação, eu vou mais além. O que é, na verdade, inteligência emocional? Vamos lá, Claudinha, olha que coisa legal. Inteligência emocional é o equilíbrio entre a razão e a emoção. E ao nos perceber diante disso, desse equilíbrio entre razão e emoção, vem a seguinte pergunta. Como que nós vamos equilibrar razão e emoção diante de toda essa loucura, desse corre-corre, dessa confusão? Muitos de nós estamos ficando desempregados, muitos de nós estamos sendo contaminados pelo Covid. Olha tanta confusão que ficamos num nervosismo tremendo. E como controlar isso tudo? Tá aí, 5 pilares importantes para a gente começar a se perguntar como casal, como família. Tudo isso é importante. Primeiro, você se conhece? E o casal? Vocês se conhecem como casal? O que vocês fazem? E aí está aí uma proposta interessante. Dialogar não significa conversar. Conversar, eu vou falar sobre tudo com você. E aí, Claudinha, como é que foi? Como é que tá? E aí? O dia e o tempo, né? Isso. Estamos na superficialidade, Claudinha. Sim. Percebe? Agora, quando eu digo assim, Claudinha, e aí, ao viver essa experiência de pandemia, como que você está por dentro? Quais são os sentimentos que despertam? Olha como é que tudo muda. Totalmente diferente, né? Olha, você está falando de você por dentro, você se rasga, você mostra quem você é por dentro. Olha que coisa fantástica. E aí, a inteligência emocional, as pessoas pensam que emoção é o mesmo que sentimentos. Não é. Emoção é uma outra coisa completamente diferente, mas eu quero chegar lá. Mas, para isso, estou desafiando. Lúcia, um beijo, Lucinha. É uma mãezona, essa senhora. Que coisa linda, maravilhosa ver você aqui, espetacular. Isso mesmo, muito bem. Obrigado pelo carinho, Lúcia. Gente, tem muita gente bacana aqui. Vamos dar um oi, então, geral, já que a gente falou com a Lúcia. Oi, Lúcia. Oi, Carol. Oi, Rodrigo. Oi, Watson. Oi, Li. Malu. Helena. Júlio. Gente, quanta gente. Se eu não falei o nome de alguém, um beijo em todo mundo. Muito obrigada. Peraí, que estavam vendo minha cozinha. Muito obrigada por terem vindo aqui hoje.
esposa. Minhas filhas também estão assistindo a nossa live, viu? Gente, conta para quem não te conhece, você tem duas filhas gêmeas, né? Então, são duas filhas gêmeas e são fantásticas. São, assim, uma coisa deliciosa. A minha esposa, então, nem se fala, é uma coach nata. Ó, vou te falar, Claudinha, essa menina me faz eu tirar todos os dias a bunda do sofá. Maravilha! E ela me provoca. E aí, como nós estávamos falando, para que a gente possa provocar a inteligência emocional, nós temos que ter 5 pilares, 5 objetos que vão começar a nos avaliar. E aí a pergunta é essa: eu me conheço realmente? E como casal, a gente se conhece? E para se conhecer, como eu falei, é a questão do diálogo. Preciso dialogar. E dialogar não significa conversar. Conversar é falar de tudo. Sim. Agora, dialogar é falar do coração. É falar como eu estou por dentro. E aí, como você está? E para isso, Claudinha, tem uma coisa importante que o casal precisa saber, que é o seguinte: nós precisamos reservar um momento sagrado nosso. É um momento onde você pode olhar e prestar atenção com toda a integridade, com toda a globalidade do seu ser. Não adianta só eu falar assim: estou diante da televisão, Claudinha, com a televisão ligada, e eu pode falar, Claudinha, estou lá assistindo televisão. Não é. Não. É o estar presente, né, Kleber? É o estar presente. É estar integralmente, é estar na minha totalidade. E esse é um desafio, sabe, Claudinha, nos tempos de pandemia, porque nós viemos de uma vida frenética. Sim. E aí nós não somos acostumados a isso. É. Poucos casais se preparam, se desenvolvem para isso. Nós vamos para o casamento, Claudinha, nós vamos para a vida dois, para a gente tentar sorte. Vamos tentar sorte. E aí fica complicado. Então a gente... Você sabe, eu vou contar uma coisa, eu já fui casada, né? E eu fiz o curso de casais antes, e eu achei muito, muito incrível, assim, eu achei, na verdade, me assustou muito. Porque no curso de casais, eu e o meu ex-marido, a gente se conhecia profundamente. Então, assim, foi uma coisa gostosa pra gente, sabe? A gente estava lá realmente para, né, fazer o curso, entender o que era aquilo, né? Agregar, né? E tinham mais 4 casais com a gente. E eu percebi em todos eles que não conheciam um ou outro e que, pior, na hora de fazer as perguntas e conversar sobre futuro, sobre o casamento, sobre, né, o amor e tal, e tinha um pânico no ar, sabe? Tipo, como é que eu vou conversar isso com essa pessoa, né? Ei, meu Deus, e agora? E, gente, pelo amor de Deus, se você resolveu escolher uma pessoa para, né, construir uma família, para passar o resto da sua vida, né? Porque ninguém casa pensando em separar, eu não casei pensando em separar, aconteceu, mas tudo bem. Como é que você não vai conseguir conversar com aquela pessoa, né? E dialogar, né? Isso que você está falando faz tanto sentido para mim que eu lembrei na hora dessa cena, que eu fiquei realmente assustada. Eu falei, a gente escolhe, né? Vamos ver qual é. Não é assim, né? E aí fica complicado, porque você mexe com a sua vida, você mexe com a vida de uma outra pessoa. E detalhe, não é só vocês dois. Não. Dizem assim. Aí entra aquelas crenças limitantes. Ah, que nada, não. Você vai mexer na vida da sociedade. Porque se vier filhos, os seus filhos, se eles tiverem determinadas dificuldades, eles não vão reagir na sociedade? Vão. Certeza. Você mexe com a família inteira, né? Tudo, mexe com os vizinhos, mexe com teus familiares de origem, mexe com todo mundo. E aí, veja, só estamos com autoconhecimento. Olha que coisa interessante. E aí, olha, uma coisa que eu quero provocar também a sua ajuda, sabe, Claudinha? Porque eu vou falar, ter uma visão sistêmica de qual é o meu papel. Sim. Isso é fundamental. Fundamental. Qual é o meu papel nisso tudo? E aí, com isso, eu tenho certeza que você também pode dar uma contribuição magnífica na constelação familiar sistêmica, viu? Com certeza. Mas, o segundo pilar disso tudo é: eu preciso pensar antes de agir ou falar. Isso faz parte também da... Será que eu sou uma pessoa impulsiva, irascível? Eu sou uma pessoa que falo muito rápido, aquilo que me vem na mente eu já jogo logo. Para eu ter equilíbrio, inteligência emocional, eu preciso repensar sobre isso. Porque esse segundo pilar é necessário a gente pensar sim.
antes E de ó, agir. eu dou uma dica, hein? Se você esquecer disso, você vai no espelho e se olha. E aí você vai perceber que você tem dois olhos, tem dois ouvidos, mas você tem uma boca só. Uma Isso. boca. Então tem algum recadinho do nosso criador, de quem criou esse tipo de ser para você, né? Então primeiro olhe, depois escute, depois você vai falar, não é não, Kleber? Verdade. E aí, é aí que está toda a questão legal disso tudo. Porque, veja, existem algumas situações que vão marcar os sinais de que nós estamos com essa inteligência emocional em desequilíbrio. Quer ver? Será que eu tenho incapacidade de controlar minhas emoções? Eu tenho dificuldade de controlar as minhas emoções? Se eu tiver. Ó, eu vou falar alguns sinais, e aí os nossos amigos que estão aqui assistindo vão começar a verificar se eles realmente têm ou não. Olha que interessante. Comenta aqui, gente, comenta aqui. Isso. Será que eu tenho dificuldade em controlar minhas emoções? Eu vivo estressado? Será que eu tenho empatia pelo outro, por exemplo, como casal? Será que eu vivo brigando o tempo todo? Eu não consigo escutar o outro que eu já quero logo responder? Será que eu tenho essa empatia? Eu presto atenção em cada não verbal desse outro, porque olhar o não verbal é fundamental. Não é só o que eu falo, não é só como eu me comporto, mas é também a maneira como eu expresso no meu rosto. É a maneira como eu vivo, como eu celebro essa vida. Olha como tudo é diferente. Se eu estou um pouco mais apático, o que está acontecendo? Se eu estou para lá e para cá, esses dias foi muito interessante. Eu estava um pouco ansioso e, de repente, a Carla olhou para mim e falou assim, meu amor, o que está acontecendo? Senta aqui. Olha que delícia. Você saber que nas noites mais intensas, nos invernos mais glaciais, nos invernos mais glaciais, nas noites mais intensas, quando você tem uma mão ao seu lado, que como uma lareira vem te aquecer, isso faz uma grande diferença. As tuas noites não são mais as mesmas, porque você sabe que você pode deitar e vai ter ali alguém para te guardar, alguém para te dar o carinho, dizer para você, você não está sozinho. Olha que diferença. Muita diferença. A Dai Casotti colocou aqui, tem pessoas que não entendem porque eu e meu esposo estamos casados há 11 anos e juntos há 14. Eu sempre falo, Deus e diálogo, base de tudo. Olha que incrível. Isso mesmo. E o diálogo é a base de tudo, e é fundamental. E aí, veja, A Maria colocou aqui, ó, estou sempre na defesa. A Mônica, tenho dificuldade em segurar minhas emoções. Muito bom. Você colocou aí, ó, dialogar sobre sentimentos alivia, você sabe. Tá vendo aí? Alivia. Muito bom. E assim, eu pergunto, será que eu fico guardando ressentimentos? Exatamente. Manuela, meu amor, um beijo no seu coração. Minha sobrinha afilhada. Ah, que legal. Minha mãe entrou aí também, Kleber. Oi, mãezinha, beijo. Beijo, linda. Ô, Kleber, tem uma pergunta que é fácil de fazer para a gente identificar se a gente guarda ou não o rancor daquilo que a gente não gostou do outro, né? Você perdoa? Olha. Porque se a pessoa fala, ai, perdoar, não. Guardou rancor, guardou ressentimento, né? Mesmo, isso aí. E o perdão, ele é fundamental, ainda mais na vida de um casal, na vida de uma família. Família, casal que não se perdoa, sabe aquela coisinha assim, tipo, você se lembra aquilo que aconteceu lá 10 anos atrás. Nossa, tá lá, né? Tipo, parece que é um caderninho anotado, né? A gente vira policial e tá lá, registrado, né? Tem uma ficha negra. Eu quero saber se tem uma ficha também positiva das coisas maravilhosas. Porque você sabia que sempre que alguém venha pra mim e fala assim, meu casamento tá horrível, não sei o quê, eu falo, mas e as coisas boas? O que tá realmente ruim? Eu nem sei dizer. Eu falei, então anota, faz uma lista. Mas faz uma lista também das coisas boas, pra você ter aquele equilíbrio, né? Claudinha, deixa eu te fazer só uma observação. Tá bombando aí com colegas da faculdade de psicologia. Um beijo. Que máximo! Gente, bem-vindos! Que alegria! Outra coisa também, minha mãe também entrou. Opa! Aí, ó.
esse fogão 24 horas da minha mãe aí, que minha mãe tá falando, muito legal, viu? Ah, sua mãe tá aí então desde o início, que eu tô vendo ela aí há um tempão. Minha mãezinha, um beijo. E aí, veja, isso que você colocou é muito fundamental. Veja, se a gente não souber perdoar, não adianta. E as pessoas pensam que perdoar, eu perdoei, então esqueci. Não, perdoar, você, veja, Eu esquecer é muita concordei, né? isso, que eu concordei, que eu passei a mãozinha na cabeça. Isso é amnésia, isso é outra coisa. Renata, um beijo, lá da faculdade também. Ai, Valeu, gente, que delícia. todo mundo aí. Ah, o meu primo, André, um Ai, beijo. que legal. Simone, Simone fez um SEC comigo, Claudinha. Olha, oi Simone, ai, o SEC é maravilhoso, né? Saudades do meu SEC também. Para quem não conhece, o SEC é o curso de coach ericksoniano do IBC, que é muito incrível, que é a linguagem ericksoniana, são transes para a gente, né, libertar o que está preso ainda. Mas você falou do perdão, né? Eu sempre falo assim, gente, mas o perdão é só uma palavra. E, na verdade, o perdão serve para você, para tirar do seu coração aquela angústia, aquela mágoa, para você se soltar disso. Não quer dizer que você vai concordar com o que o outro fez, que você, né, se você brigou e não quer nunca mais ver aquela pessoa, que você vai ter que andar de braços dados com ela na rua. É só um perdão, né? É um passinho para você andar na frente e evoluir, né? Sim, 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 com certeza. E assim, o que que acontece? Minha sogra também, acabei de ver aqui, minha sogra também está aí também vendo. Oi, Um gente, beijo, muita minha gente sogra, te boa. amo. Boa, só gente boa. Minha irmã, um beijo, minha irmã. Então, assim, eu vejo, sabe, Claudinha, que a questão do perdão, as pessoas, veja, elas têm muita expectativa no outro. Então, Sim, quando eu tenho muita expectativa no outro, quando esse outro não atende a minha expectativa, eu me frustro. Aí me frustrei, o que, que acontece? Eu posso ir diretamente para a desilusão. Então, veja, para a gente sair desse momento de sofrimento, só com perdão. E sim. sabe o que eu descobri, Claudinha, que é interessante? A gente só guarda aquilo que de repente está incomodando apenas 90 segundos. É verdade. Passou disso, a gente não lembra mais. Se a gente recordar, se a gente botar de novo na nossa cabeça, são mais 90 segundos. Olha aí, a gente fica o tempo todo jogando ácido novamente para a nossa garganta. É muita É, loucura, é, não é verdade? é. Então a gente precisa lembrar disso e falar assim: bom, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso me perdoar em primeiro lugar para que eu possa aliviar das minhas dores. E perdoar não significa passar a mãozinha na cabeça do outro, dizer que o outro fez, está tudo certo. Não é assim, não é verdade? Então a gente tem que dizer para o outro que o perdoamos é apenas uma questão de você pronunciar, para que você possa se aliviar. Aí a E aí gente vem volta naquela questão do autoconhecimento, né? conhecimento, isso aí. E aí vem aquela pergunta: você consegue se colocar no lugar do outro? Exemplo, por que, que o outro reagiu dessa forma? O que, que aconteceu com ele para que ele reagisse daquela forma? Será que naquele momento ele tinha conhecimento do que é o amor? Sim. Será que naquele momento ele tinha um conhecimento de que ele pudesse dar a você tudo de bom que você merecesse? E que talvez até ele gostaria de ter dado? Olha que coisa fantástica, É, fantástico. né? E quando Você a gente falou começa. aí uma coisa, outro dia eu fiz uma live falando sobre a empatia, né? Se colocar no lugar do outro é a empatia, né? Empatia, ela vem da palavra grega empatie. E empatie significa paixão. Mas não é paixão homem-mulher, enfim, relacionamento amoroso. É paixão de comunicação afetiva. Olha que incrível isso. Comunicação afetiva. Gente, comunicação afetiva com qualquer pessoa, né? Com seus amigos, com seus vizinhos, com os funcionários, com qualquer pessoa, com os bichos. Claro, claro, com toda certeza. E ter essa comunicação afetiva é você poder expressar aquilo que está dentro do seu coração. E foi o primeiro momento que nós estávamos falando. É a questão do diálogo, é a questão de você dizer como que você está por dentro. Isso é fundamental. Se você não tiver essa comunicação afetiva, dificulta tudo. E aí, quando você falou sobre a empatia ela é um dos pilares para essa inteligência emocional. E o quarto pilar da inteligência emocional, será que eu consigo construir laços com o outro? Quer ver um detalhe interessante nisso tudo? Tem pessoas que
vivem juntos, mas assim não conseguem, embora vivem juntos, embora façam tudo isso, mas elas não conseguem expressar para o outro que o ama. E aí, sabe o que acontece? Vem uma pergunta agora muito fundamental. Quem é que vai carregar o meu caixão no dia que eu fechar os olhos para a grande noite? Essa pergunta, né? De rasgar o peito, né? Eu o último a ficar me aguardando lá no momento em que meu caixão estiver descendo. Eu sei que muitos não gostam de comentar sobre a morte. Mas de que morte mesmo nós estamos falando? Será que é a morte biológica? Todos nós vamos morrer biologicamente. Sim. Agora, e as mortes que eu te causei durante toda a vida que tivemos juntos? E que você mesmo se causa, né? Quando você se critica, se boicota, né? E é preciso a gente, em primeiro lugar, sabe, Claudinha, a gente fazer uma declaração de amor a nós mesmos. Então, aqui, ó, atenção. Agora, uma dica boa para todo mundo. Anota aí, vocês que estão assistindo essa live. Anota aí. Vamos lá, pessoal, por favor. Toma nota aí agora. Raquel, meu amor, um beijo. Anota aí, Raquel. Uma boa dica. Karen, um beijo. Júlio, anota aí, por favor, o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Olha só. Vocês vão fazer uma carta de amor para vocês. Uma carta de amor. Olha só, pensem bem comigo aqui. Quem é que poderia dizer palavras carinhosas e de amor para você mesmo? Mais do que você possa fazer isso por você. Só você. Então vocês vão fazer isso. Vocês vão escrever uma carta de amor para vocês. Muito bom. E aí, de manhã, olha só, vocês vão escrever hoje à noite essa carta de amor. E amanhã de manhã, a primeira coisa que vocês vão fazer é levantar. O Érica, um beijo. O Érica também fez o coach ericksoniano comigo. Ai, que legal! E aí, amanhã de manhã, ó, hoje à noite, vocês vão escrever uma carta de amor para você, uma declaração de amor para você. Eu me amo, eu sou maravilhoso, eu sou assim. Vocês vão dizer tudo sobre você, quem é você, o que você diz sobre você. E amanhã de manhã, a primeira coisa que vocês vão fazer é se olhar no espelho e dizer assim para você mesmo: eu quero, eu posso e eu mereço. Hoje, de todas as maneiras, eu ficarei melhor do que qualquer outro dia. Quando vocês se declararem dessa forma, se durante 30 dias vocês fizerem isso, vocês vão ver como é que vocês vão explodir de emoção, de um acordo de amor, de um acordo de emoção. Que Eu estou escrevendo aqui, Kleber, me fala de novo a frase. Eu quero, eu posso e eu mereço. De todas as formas, eu estarei melhor do que todos os dias. de todas as formas, eu estarei melhor. Estarei melhor do que todos os dias. Maravilha. Isso. E aí, veja, eu preciso construir esse laço de amor primeiro comigo mesmo. E Sim. ao criar esse laço de amor com o outro, uma vez que eu declaro esse amor para mim mesmo, nossa, todas as pessoas que se aproximam de mim, elas vão sentir um perfume delicioso de chegar perto de mim. Sabe aquelas vezes em que a gente ia, toda vez que a gente ia lá para o PSC, como que era gostoso? Tu lembra do que eu disse para você da primeira vez? Do quanto o seu sorriso chamava a atenção de todos Você esses... falou do meu sorriso, você falou da minha luz, e teve um dia que você chegou para mim, me abraçou e falou: você é maravilhosa. São coisas lindas que eu guardo e que eu me emociono, porque eu acho que quando é assim, inesperado, né? E é muito sincero, né? E a gente sente no seu olhar esse carinho, né? Claro, e eu dizia assim para você: você é responsável pelo que você cativa. As pessoas que escutam você, as pessoas que se aproximam de você, elas vão se aproximar com aquela mensagem, com aquela memória, com aquele recado que foi deixado na memória dela. O Sim. teu sorriso me conquistou. E aí,
Exupéry no Pequeno Príncipe já vai nos ajudar, né? É. Eu me cativou e eu me deixei ser cativado por você. Olha que fantástico. E aí o quinto pilar da inteligência emocional, automotivação. Se você encontra sentido no que você está fazendo, tudo fica diferente. A pergunta que não quer calar é essa, Claudinha. O que motiva vocês como casal? O que motiva vocês como família? Quando as pessoas chegam perto de vocês, como casal, como família, eu pergunto, o que elas dizem de vocês longe de vocês? Quer ver um exemplo claro disso? Uma pergunta que eu gosto, uma colocação sempre que eu gosto de fazer, Claudinha. O que minhas filhas dizem de mim para os professores delas? Sim. O que minhas filhas dizem de mim na escola delas? Porque dizer na minha frente, ou quando está perto, tranquilo, né? É fácil, né? É fácil, eu quero ver o que elas dizem de mim lá na escola. As pessoas hoje elas precisam começar a despertar para isso. Quem sou eu? Que perfil eu tenho deixado para os outros de mim mesmo? Qual é a mensagem que eu tenho passado para as pessoas sobre mim mesmo? Sabe, Claudinha, é importante a gente perceber isso. Como amigo, quem sou eu? Você quer ver uma pergunta? Por que você me chamou para eu participar dessa live de você? Alguma coisa eu te marquei, Cláudia? Claro, você é uma pessoa alta astral incrível. Você olha assim, por exemplo, 40 pessoas assistindo a nossa live. O porquê será? Se pergunta, por que será? As pessoas que estão assistindo aí, pergunta para elas quem é o Kleber, quem é a Claudinha, sabe? Isso tem que ficar muito claro para nós. Não é, sabe? A gente, olha só, Claudinha, lamentavelmente, nós temos uma tendência a ficarmos um pouco necessitados de viver uma neurose de querer dizer para o outro que o outro precisa fazer porque isso vai ser melhor para ele. Mentira! Cada um vai ver o que é melhor para si. O que eu posso fazer é dizer, na minha vida funcionou assim. Eu não preciso mais ter essa necessidade neurótica de ter sabe, uma visão social, de eu ter uma necessidade neurótica de querer dizer para o outro o que o outro precisa fazer. Besteira. Não, e isso na verdade, quando você quer dizer para o outro o que ele tem que fazer, impor, né? Claro. Suas questões, né? Mas será que você está querendo impor as suas questões e você sabe quais são as suas questões reais mesmo? Você está só querendo meter o bedelho na vida do outro, né? Porque é muito fácil, né, Kleber, meu amigo, dizer para o outro o que o outro tem que fazer. E para você, o que você diz? Tem uma ferramenta do coaching que é muito interessante e aí que reforça muito essa questão que você falou um pouquinho mais para frente, do que a gente depende do outro, né? Que a gente coloca no outro as expectativas de dar certo, de crescer, né? Que a gente não enxerga o nosso individualismo, né? O nosso ser. A roda da vida, né? A roda da vida, então uma roda que são 12 questões e uma delas é de relacionamento amoroso, eu acho, né? E aí, eu não estou namorando, não sou casada, eu sempre me dou 10. Porque é o relacionamento amoroso comigo. As pessoas respondem em relação ao outro. E aí é muito comum a pessoa falar assim, mas eu não estou namorando, como é que eu vou me dar 10 aqui? Mas não é o outro, é você. Qual é a sua relação com você, né? Claro, com certeza. E assim, quando a gente percebe isso, que a gente passa a ter noção disso, o mundo fica com uma outra cor. Nossa, é fantástico. Agora, Claudinha, tem uma coisa muito interessante. Se nós não soubermos qual é o nosso papel... E aí, olha que coisa interessante disso tudo, Claudinha, quando a gente vai para o casamento, quando a gente vai para uma vida a dois, a gente não vai sozinho. A gente carrega também todas as influências dos nossos pais, Sim. dos... E aí, me ajuda sobre isso, Claudinha. Vamos lá, me ajuda aí. Olha, você sabe que a gente já nasce herdando memórias epigenéticas de 3 gerações, né?
e que são as memórias epigenéticas que a gente não tem o controle de ter o discernimento de pensar isso funciona para mim, isso não funciona, isso é positivo, isso é negativo. E aí a gente nasce com essas memórias epigenéticas e nasce dentro de dois sistemas, o do pai e o da mãe. Independente de quem cuide de você, você já nasceu dentro desses dois sistemas. E a gente não tem a capacidade, a gente nem se enxerga como indivíduo até os 7 anos. Então, imagina, de 0 a 7 anos, o que a gente não está aprendendo, né, modelando, absorvendo com o que está em volta da gente, né? E o que está em volta da gente é exemplo, porque quem é o pai e a mãe? São nossos primeiros heróis, né? Ou quem cuida de você, são nossos primeiros heróis. Então, aquelas duas pessoas são as pessoas certas, né? Então eu vou aprender o que eles me ensinarem e eles vão me ensinar o que eles aprenderam. Isso vai passando de geração em geração. E aí a gente vem falar da questão das características de quando que a gente vai começar a descobrir o que serve ou não pra gente. Depende de cada ser humano. Depende do que está te incomodando ou não, né? As pessoas podem nunca querer entender, nunca querer se conhecer, ou querem, tipo, aos 10 anos, querer se conhecer de uma maneira diferente, né? Aquilo não está servindo para mim. Por que não está servindo para mim? Opa, porque eu sou assim, né? Então, eu falo sempre que a gente herda realmente, né? Padrões mentais e comportamentais, valores, hábitos, falas, né? Os diálogos que a gente escuta, a gente repete. Né? E com quem você se identifica mais? Com a sua mãe ou com o seu pai? Né? Então, na minha família, por exemplo, eu tenho irmão gêmeo comigo também. Né? O meu irmão, ele é totalmente diferente de mim, sabe? No que eu sou, assim, cheio de fé, religiosa e tal, ele é o oposto. E fomos criados pelos mesmos pais. Talvez ele tenha se identificado mais com meu pai e eu mais com a minha mãe, nessa questão da religiosidade, né? Então, o que é que a gente está absorvendo em volta, né? E isso para o bem e para o mal, né? A gente tem que lembrar, existem três leis do amor que o Bert Hellinger, o pai da constelação familiar, fala, né? A primeira é a ordem. Então, que ordem é essa, né? A hierarquia, é quem vem primeiro, né? Então, os seus pais, você tem lá os seus pais, você está olhando para os seus pais, eles vieram primeiro, você está aprendendo o que eles estão te ensinando, né? E te ensinando até sem perceber, né, meu amigo? Que a gente sabe que o nosso cérebro, de 90% a 95% é inconsciente, né? Então, a gente está absorvendo coisas que a gente nem tem controle, né? Inclusive colocou o inconsciente coletivo aí. Ela exatamente, exatamente. Aí a segunda ordem é a ordem do equilíbrio, que é a questão do dar e receber, né? Será que você está equilibrada nisso, né? E aí isso é com você, com o outro, com a sua família, com o ambiente onde você está. E por último, uma que eu acho que é a mais importante, que é a ordem do pertencimento. Será que você se sente pertencente àquele sistema que você está? E o que isso faz você fazer daqui para frente, né? Você vai realmente concordar com o que você está aprendendo? Você vai se excluir do sistema? O que você vai passar para diante, né? Essas 3 ordens são muito importantes para a gente entender esse momento de agora, né, meu amigo? Porque você falou muito bem, a gente vem de um padrão de que a gente acorda, sai de casa, vai para o trabalho, não fala com a pessoa que está na sua casa, trabalha o dia inteiro, volta cansado, dá um oi, boa noite, não sei o que, vê a televisão, dorme e não conversa, né? Não, na verdade, conversa, não dialoga, né? Então, e de repente a gente foi obrigado a ficar todo mundo junto, 24 horas por dia, convivendo no lar que você tá. E como é que é esse lar que você tá, né? É um cômodo, são 10 cômodos, tem é uma fazenda de gados, né? Como os nossos amigos cantores das lives. Como é que é essa casa, esse lar? E aí você antes tinha um pertencimento no trabalho que você estava, porque você tinha uma estrutura para fazer o seu trabalho. Agora você está numa casa que você tem que dividir o computador com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. Sei lá como é que está a sua situação, né? E aí isso dá uma desequilibrada, né? Isso interfere no diálogo, isso interfere nas emoções. Inteligência emocional, então, vai para o brejo, né? Pois é.
E aí, por isso que eu coloquei, veja, olha que coisa interessante. Se a gente entender qual é o nosso papel, Sim. nossa, você tem que ter clareza dos papéis. Clareza de papéis. Eu, por exemplo, e eu não sei qual é o meu papel no relacionamento com a Carla, as pessoas vão perceber. Por que elas vão? Claro. Elas vão perceber a maneira como a gente se relaciona. E aí as pessoas, mas por que eles estão assim? Por que eles. Tá ali, ó, tá claro. Aí quando a gente às vezes chega, a gente, mas pô, como é que a gente percebe isso? É claro, é só você olhar para o casal, é só você olhar para a maneira como eles se tratam. Você quer ver uma coisa muito interessante? Tem pessoas que andam a rua, o casal, sem mão dada. É. E olha só que coisa. A Lúcia colocou uma coisa bem interessante, é ter propósito de vida. A pergunta que não quer calar é essa. Qual é o propósito de vida do relacionamento, do casal? Sim. Porque a gente tem que ter muito clara essa clareza dos papéis. Veja, qual é a nossa missão como casal? O que a gente precisa fazer? É. E aí, eu queria usar de uma metáfora para falar um pouco sobre isso, se você me permite. Com Eu aprendi certeza, por favor. um papel fundamental, Claudinha. E aí eu vou te dizer da história de uma abelha. A abelha, vai ser, ela só sabe fazer uma coisa: recolher o néctar das flores e leva para a colmeia. Mas também ela recolhe de flor em flor, além do néctar, ela também poliniza. Sim. E essa abelhinha, ela, quando ela está fazendo tudo isso de flor em flor, ela deixa um perfume que os cientistas chamam de feromônio. E aí, esse feromônio, eles são sinais químicos de comunicação. E aí vem aquela pergunta: e nós, que somos dotados de inteligência, que perfumes temos deixado um com o outro? Que perfume eu tenho deixado para Carla? Que perfume Incrível. eu tenho deixado para Clara e Thalita? Que sinais eu tenho transmitido para as pessoas que têm chegado perto de mim? No meu papel como pai, no meu papel como marido, como esposo, no meu papel como servidor público, como policial, no meu papel como amigo, no meu papel como pai espiritual. A gente precisa ter isso claro, sabe, Claudinha? Sim, com certeza. O único que eu tenho deixado. A gente não pode permitir, e eu faço muito essa cobrança a mim mesmo, todos os dias, quando eu acordo, Claudinha, eu olho para dentro de mim mesmo, eu levo Carla para o trabalho, a gente acorda bem cedo, e eu levo a Carlinha para o trabalho. No caminho, a gente faz a nossa oração de casal. Sim. Eu pego nas mãos dela e a gente faz uma oração um pelo outro. Quem nesse universo sabe? Claro, ela sabe muito mais dela do que eu. Mas quem nesse universo sabe do que ela esteja precisando naquele momento além dela? Eu estou perto dela o tempo todo. E eu preciso estar atento a esse papel que me foi confiado pelo universo, por Deus, o nome que você quiser dar. Mas percebe, olha que coisa fantástica. E naquele momento, quando eu olho para esse papel, essa clareza de papéis que eu tenho, eu digo: Senhor, o universo, ou esse ente que me preenche de tal forma, eu quero te pedir nesse momento por ela, porque eu sei da necessidade dela. Sabe, a gente precisa ter isso muito claro. E quando eu recorro a isso, eu estou percebendo que eu tenho deixado esse perfume na vida e na história dela. Uma coisa é importante. Se as pessoas... Incrível, eu amei. Minha mãe também botou aqui, ó, muito linda essa metáfora da abelhinha perfeita. Realmente, gente, vamos. E Kleber, isso tudo que você falou, né, é uma pergunta por dia, né? Isso, Porque isso. a gente fala muito que, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para terapia, não tenho tempo para. A gente vai botando aquelas barreiras, aquelas desculpas, porque não tenho tempo, não tenho tempo. Gente, é uma pergunta. Quando eu dialogo como casal, quando eu dialogo com aquela pessoa que está ali ao meu lado o tempo todo,
Quando eu dialogo, estou falando de diálogo, não estou falando de conversa. Quando eu dialogo, eu falo de como eu estou por dentro. Quer terapia melhor do que essa, Claudinha? Não, A gente tem que ter não tem. clareza dos pés. Sabe? Então, quando eu me dou conta disso, eu, por exemplo, participar contigo dessa live, nossa, como isso me enriquece. Eu olho, eu falo assim, caramba, gratidão, gratidão, porque eu estou tendo a oportunidade de refletir. Sabe, eu estou olhando para dentro de mim mesmo. Eu não estou aqui com aquele papel de bancar um ser social, não, porque eu tenho que falar. Por favor, isso se torna inócuo. E as pessoas percebem, Claudinha. As pessoas percebem quando você deixa de ser coração. As pessoas percebem quando você deixa de ser emoção. Sabe? Engraçado você falar isso, né? Porque outro dia eu fiquei me perguntando. Claudinha, a professora de introdução à psicologia. Um beijo, Flaviane. Minha Olha, professora. a Lenira colocou aqui, sabe o que aconteceu em minha vida? Com medo de perder o meu marido, descobri o quanto o amo e pensei que não existia mais amor. Depois de 52 anos de casado. Ah, que linda essa história. Muito bem, tia. Legal. Maravilha. Obrigado, tia. Um beijo no seu coração. Professora Flaviane, um beijo também. Maravilhoso ter a sua presença aqui. Viu? Muito Você falou obrigado essa pelo. questão do coração, né? E outro dia eu fiquei me perguntando, porque é óbvio que existem sabotadores, né? Em todos os lugares, né? Dentro de você. E acho que os piores, quando você não se conhece, são os externos, né? Porque aí mexe com alguma coisa sua, mas que vem de fora, né? Aquela questão de ter que ser aceito, né? É muito irritante até, né? E aí muitas pessoas me perguntam assim, você tá fazendo live ainda? Pra quê? Eu falo, gente, mas cada pessoa, cada dia é uma história diferente, sabe? Não é um projeto que eu vou vender alguma coisa no final. É um bate-papo, né? E o assunto vai fluindo. E é tão gostoso, eu fico tão feliz depois que eu termino a live, que eu falo, foi de coração, eu tava lá com a minha essência, e eu sei que as pessoas que estão fazendo comigo estão lá com as suas essências também, sabe? Focado em, assim, dizer coisas que saem do coração, do conhecimento dele, da experiência, e com certeza alguma palavrinha aqui hoje, ou duas, ou 15, mexeu com muita gente aqui hoje. Essa história da abelhinha, gente, do perfume, que pergunta incrível, né? Não gasta nem 10 segundos se fazer essa pergunta todo dia, né? E, Claudinha, se você me permite, só mais duas coisinhas importantes para Com os casais. certeza, vamos lá. Amigos, o julgamento. Eu sei que não tem como a gente deixar de julgar, mas reduza ao máximo que vocês puderem. Sim. Faça uma oração de amor pessoal a si. Culpa. Se afastem das culpas. Se perdoem a si mesmo. Tem pessoas, Claudinha, que vivem um tempão de vida e se culpando o tempo todo e sofrem com isso. Elas não se permitem a viver um cenário de amor, um caso de amor consigo mesma. Não se permitem. E aí fica difícil. Se perdoem. Ausência de culpa. Não se culpem. Quer ver uma coisa interessante? O casal está lá vivendo a vida deles, 30, 40 anos. De repente, começa a sentir uma dor aqui, uma dor ali, e faz o exame. E o médico descobre alguma coisa e diz assim para você, olha, eu preciso fazer uns exames mais profundos. O que a pessoa faz nessa hora? Nossa, ai meu Deus, é alguma coisa séria. Se desespera, né? Desespera. Por favor, faça uma declaração de amor consigo mesmo. Diz para o seu corpo. E aí, Claudinha, sabe o que é interessante? A gente até poderia, de repente, até trabalhar alguma coisa nesse sentido de dizer para as pessoas sobre a importância da neuroplasticidade. Sim. Dentro de nós mesmos, Claudinha, dentro de nós mesmos, tem essa função de se curar. Sim. E aí eu posso contar uma experiência interessante? Eu não sei se você sabia, se você soube, que eu tive o Covid. Eu fui contagiado, né? Eu fui contaminado pelo Covid. E fui contagiado porque eu me permiti viver uma inteligência emocional comigo mesmo, um caso de amor. Sim. Sabe a maior dificuldade para mim? Era ter que ficar dentro do quarto, distante da Carla e das meninas.
das minhas filhas. Ao ficar longe de Clara, Thalita e Carla, olha, isso para mim foi muito difícil. E uma das coisas mais importantes é que todas as vezes, quando eu acordava de manhã cedo, que eu olhava para o sol, que eu ia ao encontro desse sol, e eu dizia assim, hoje eu estou melhor de todas as maneiras. E aos poucos eu ia dizendo para mim mesmo, e eu olhava, eu ficava me lembrando, associando na minha cabeça do meu pulmão, e via aos poucos, meu pulmão se fortalecendo, se fortificando, e eu mandava mensagem para mim mesmo, eu estou melhorando, eu estou ficando melhor a cada dia. E os remédios foram fazendo suas funções. Sim. E eu dizia a mim mesmo, quando o médico tocar em meu corpo responderá à altura de toda essa influência. Quando os remédios tocarem o meu corpo responderá à altura das suas ações. Isso foi fundamental. E é isso que as pessoas hoje, Claudinha, não estão precisando de você ficar dizendo, não, porque a teoria do tal, diz assim. Fala com o coração, diz como você se sente, diz o que você experimenta, fala das suas emoções. Você sabe, uma coisa que a gente... realmente o corpo, né? Óbvio que eu não estou falando que o seu corpo escolheu se contagiar pelo Covid, né? Não, não é isso. Mas a gente tem algumas questões de doenças, de dores físicas e tal, que são respostas do que a gente absorve realmente na nossa mente ao longo do dia, né? Então, eu uso uma frase para mim, que se fizer sentido para vocês também, vocês podem usar, e que funciona, mas assim, funciona porque eu sinto a frase em mim, eu não falo por falar, né? Então, eu coloco o significado na frase e realmente sinto a frase e ela funciona, porque está aqui dentro de mim essa sensação, essa essência. Sempre que tem alguma dor, eu falo com a dor, entendo essa dor e me curo. Entendo essa dor e me curo. Entendo essa dor e me curo. Do momento de eu entendo essa dor, estou me dando esse amor. Estou entendendo que, de alguma forma, essa dor veio para me ensinar alguma coisa. De alguma energia que absorvi, de algum ato que aconteceu, né, de alguma preocupação. Entendo essa dor. Mas ela não me pertence. Então, eu me curo. Me curo. E é incrível isso, porque é a nossa mente, né, Kleber? E você falou uma coisa incrível da neuroplasticidade. A gente é capaz de, todos os dias, no final do dia, refletir sobre o que não foi bom naquele dia e entender o que você faria diferente naquele dia e ficar 5 minutos, né, visualizando essa nova reação ao que aconteceu. Isso é uma visualização de uma outra opção. A gente está criando novas linhas neurais, né? O coach ericksoniano é exatamente isso. Neuroplasticidade pura, novas linhas neurais, ensinando você a enfrentar aquilo que você fez, que de repente não foi legal, e a fazer uma outra opção de escolha. Porque aí, num próximo momento em que você for reagir da mesma maneira, o seu cérebro vai ter duas opções. Uma que foi acontecido, a memória, e a outra que você criou, porque a nossa mente não sabe distinguir o real do imaginário. Então, vamos fazer esse exercício. O que foi ruim no dia de hoje? Pensa no que você faria para aquilo acontecer de uma forma viável, melhor, e cria esse novo caminho. Visualiza, pensa, vai imaginando como é que foi aquilo. Você está criando, está usando a sua mente a seu favor. Você não tem noção de como isso é amor próprio, não é não, Kleber? Claro que sim. Ao invés de pensar negativamente, é só eu fazer uma reflexão. Mas e se eu... Vamos pensar agora diferente, de outra maneira. Positivamente, como é que eu pensaria? Ah, sim, então funciona dessa forma. E você vai ver que as coisas vão acontecendo. Você vai transmitindo para fora de você tudo de bom, tudo de positivo, e aquilo vai se reverberando até no teu corpo, nas coisas que estão à sua volta. Olha que coisa fantástica. Sim. Claudinha, você não tem ideia de como eu estou grato por estar participando dessa live com você. Nossa! É muito maravilhoso mesmo. Posso te contar o que eu pensava quando você e o Leandro me davam um chocolate? Porque
trabalhar de anjo, né, de equipe lá na formação do IBC, nas formações todas que eu já fui anjo, né, eu acredito sinceramente que você tem que estar lá presente, porque se você está lá com uma função de anjo, né, anjo que vai cuidar das pessoas, né, e todas as formações de autoconhecimento incomodam as pessoas de alguma forma, em algum momento, em alguma etapa, e são as dores de cada um, tá tudo bem. Então eu quero estar sempre presente lá, então eu estou sempre com o celular desligado ou guardado, né? Tô sempre realmente olhando em volta e dando atenção. E isso cansa, né, Kleber? Porque você está gastando a sua energia, tá colocando mais energia e você está em pé o tempo todo. Então, era muito gostoso quando vocês me davam chocolate, não só pelo carinho, porque eu fazia uma visualização comigo. Acabei de comer chocolate, ganhei mais uma carga de energia e eu visualizava a minha bateria aumentando, sendo preenchida, sabe? Então era incrível, porque eu mesmo me ajudava a ficar mais presente ali, para eu ter mais capacidade, mais energia para ajudar as pessoas, para me doar para os outros, né? E vocês é que fizeram a diferença, porque eu não precisava sair daquele meu local ali para ir fazer isso de alguma outra forma, né? Eu estava ali e eu continuava ali e era incrível. Então, a gente tem uma capacidade incrível, 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 que se a gente conhecesse nossa mente 100%, né? A gente seria, assim, realmente... Eu lembro sempre daquele filme Lucy, né? Que ela vai aumentando a capacidade do cérebro, né? Que incrível isso, né? Eu quero aproveitar... Pode ir falando, mas eu vou só desativar os comentários para a gente fazer uma foto bem bonita com aquele sorrisão. Olha o sorrisão. É muito gostoso, sabia? Muito obrigado pelo carinho, viu? Fantástico. Muito bom. Aí eu vou ativar os comentários de novo e a gente vai falando até acabar o tempo, né? Porque a gente gosta de falar e é isso aí. E assim, quando você estava falando sobre essa questão, e na vida a dois, no relacionamento do casal, ou até no relacionamento familiar, se nós tivermos essa percepção, ao invés de você ficar criticando, ao invés de você ficar julgando o outro, transforma. Se o outro está com dificuldade, ajude-o. Sim, Veja, às vezes, pessoas estão com dificuldade, elas precisam. Eu estou falando por mim, né? Que Carla fazia, sempre fez muito isso comigo. Carla, todas as vezes, eu não posso, eu não queria fazer isso, e eu ficava no sofá e ela olhava para mim, Kleber, você é muito mais do que isso. Eu confio em você. Eu sei quem você. Olha que coisa bombástica. Isso é como se ela pegasse assim uma pá de escavadeira e me levantasse falando, não, que isso? Você não é nada disso. uma E baita aí, de um guindaste, né? Sou fã da Carla também, ó. Carla, pra você. isso, poxa, como isso me animava. E aí ela me desafiava, porque a gente tem que ter inteligência. A gente tem que saber incentivar o outro sem precisar considerar o outro, tadinho dele. Que tadinho, Sim, tadinho nada. Ele é a melhor parte, é a coisa mais linda que foi criada. Então você tem que tratar ele com esse devido respeito. Dizer para o outro do quanto o outro é grandioso e dar a ele a oportunidade de se ressignificar. Muitos casais, sabe, ô Claudinha, chegam a um determinado momento que eles ficam assim, igual eu estava falando sobre a questão da motivação. Né? O que você encontra sentido na sua vida, no relacionamento? Aí tem algumas pessoas que, de tanto sofrer, de tanta frustração, de tanta desilusão, chegam a um determinado momento e dizem assim, caramba, não vejo mais sentido de estarmos juntos. E aí começa aquele estado de sofrimento, de tal forma que você vem aquela pergunta que a grande maioria dos casais, quando passam por essa experiência, se faz. O que eu estou fazendo ainda junto com essa pessoa? E aí vem aquela pergunta. Foi oferecida essa oportunidade de crescermos juntos? Nos respeitamos? Todos os dias nos demos a oportunidade de falarmos com o coração de como nós estamos, para que o outro pudesse também ter a oportunidade de mudar. Mas o outro só consegue ter a oportunidade de mudar se, em primeiro lugar, uma vez que eu dialogo com você sobre os meus sentimentos, Claudinha,
você precisa ter o conhecimento de que os sentimentos, eles são espontâneos. Eu não tenho como controlar o meu sentimento. Se eu sinto raiva e ponto. Agora, o que eu faço com essa raiva, aí sim faz a diferença. Faltam 10 segundos. Vamos terminar e vamos começar mais um pouquinho, só para a gente encerrar esse assunto? Não, é só para... Voltando para terminar o assunto que a gente estava com o Kleber. Esperar as pessoas irem entrando novamente. Que terminou no meio, não vamos terminar no meio não, vamos continuar mais um pouquinho. Vamos continuar mais um pouquinho. Esperar só o Kleber entrar. Oi, gente. Vou te chamar aqui, Kleber. Oi, Melzinha. Beijo, amor. Saudade. Não dá pra gente terminar e encerrar daquele jeito. Vamos continuar um pouquinho. Faz todo sentido. Então, assim, a Mel, olha a Mel aí. A Mel, gente. Melzinha. Um beijo, saudade de você, Mel. E aí, o que acontece? Só para encerrar, Claudinha, sabe o que acontece? Às vezes, nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos. Sim. Travou? Travou. Às vezes, nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos, Claudinha. Muitas vezes, né? Pois é. E aí, às vezes, isso é difícil. E aí, veja, à medida em que a gente tem a noção dos nossos sentimentos e como eles devem ser trabalhados com as nossas emoções, porque as emoções elas estão ligadas diretamente à nosso estilo de personalidade, à nossa cultura, tudo isso. E quando a gente vê a questão dos sentimentos, a gente precisa ter uma noção clara de que os sentimentos são espontâneos. Nós não temos como controlar. Agora, controlar os comportamentos? Sim, com toda certeza. Por exemplo, se eu experimento a raiva, o que eu faço com a raiva? Aí sim, ela tem valoração. Ou ela é boa, ou ela é má. Agora, o sentimento, raiva, não é bom nem ruim, ele é. Ele é a parte mais bela que eu tenho de dentro de mim. Agora, se eu consigo fazer esse sentimento ser reproduzido, ser falado, ser compartilhado, ser dialogado, e uma vez que você, por me amar, escutar os meus sentimentos, e você conseguir, diante disso, me experimentar a pertença, o carinho, o amor, o ser amado e o amar, nossa, a gente vai longe. Era só essa observação que eu queria fazer para poder dizer para as pessoas, a gente precisa aprender. E agora, claro, se as pessoas querem aprofundar um pouco mais sobre isso, Claudinha, estamos aí, eu e Carlinha estamos aqui prontos para acolher, né, as pessoas que estão aí, que estão participando conosco da live, para que a gente possa compartilhar sobre isso. Fernanda, uma coisa que eu falo, Kleber, é que as pessoas, né, isso a gente aprende também nas constelações, né, a origem disso, né, a gente vem de uma árvore genealógica e que a gente não pode falar, a gente não aprendeu a nomear os sentimentos, né, a gente realmente não sabe se comunicar, né, muito menos dialogar. Então, uma dica que eu dou é que a gente fica muito com as coisas aqui na nossa nuvem de ideias, né? Então, aqui é um HD incrível e esse HD aqui, ele é capaz de aumentar também os problemas, né? Então, às vezes, a gente fica com o nosso HD cheio e fica só imaginando naquele problema, naquele problema, naquele problema, naquele problema. Uma dica que eu dou muito básica é tenha um caderno. E escreva como é que você está se sentindo. Você não sabe falar? Faz como se fosse um jornalista, né? Faz uma pauta da reunião, então uma pauta do problema, né? E vai ticando lá o que está te incomodando e o que é bom. Quando você visualiza o que você escreveu, talvez você já possa resolver naquele momento que você escreveu a questão que na sua cabeça era uma coisa assim, gigante, né?
Então, isso serve para tudo. Então, escreva. Não sabe falar? Tem medo de falar? Não aprendeu a falar? Cria esse hábito de escrever para aí sim. Não, isso aqui ainda me incomoda. Então, vamos sentar lá com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com a minha mãe, com meu pai, com o meu chefe, com quem quer que seja, e falar: olha, eu queria uma reunião, queria falar sobre isso. Anotei uns pontos aqui, queria a sua ajuda. Quando a gente pede ajuda para o outro, nossa, muda totalmente, né? Porque a pessoa fala: opa, quer minha ajuda? Sou importante, então vamos lá. Aí a pessoa senta e te escuta, né? Então tem aquela ferramenta que eu falo para todo mundo que chama Feedback Burger. Né? O que que é um hambúrguer? Né? Um hambúrguer tem uma carne, um pão, um recheio e um pão. Né? Vamos imaginar que dentro de um diálogo, né, a gente possa ser o pão de cima e o pão de baixo, coisas positivas. E o recheio, aquilo que você quer mudar, aquilo que está te incomodando, aquilo que você precisa resolver com a pessoa. Então você começa um diálogo positivo, com calma, tendo escrito antes o que estava te incomodando, né, esse checklistzinho básico, e você é inteligente, você tem a capacidade de pensar uma forma boa de começar uma conversa para resolver uma situação, gente, com certeza. Começa a conversa de uma forma positiva, boa, pedindo ajuda para resolver uma questão, não coloca problema, né? E aí você fala o que está te incomodando. Então, por exemplo, louça. Amor, vamos aqui conversar. Eu queria conversar hoje, o dia, queria que você me ajudasse. O dia hoje foi cansativo e tal. Vou fazer o nosso jantar. Mas você pode lavar a louça hoje? Sei que você não gosta, mas eu preciso tanto da sua ajuda hoje. Aquilo foi de uma forma leve e a pessoa se sentiu importante porque você pediu uma ajuda e ela vai lavar a louça. Pode ser que você tenha que fazer isso todos os dias para lavar a louça até ser uma coisa mais natural. Mas, gente, é mais simples do que a gente imagina, né? Não, Kleber, a questão do dialogar é treino, hábito, hábito, hábito. Vamos lá, a gente consegue. E à medida em que você começa a fazer isso, fica tudo muito mais fácil. Você vai Exatamente. fazendo naturalmente, naturalmente. E uma das coisas que me deu muita estrutura nesse tempo de quarentena, que tem me dado estrutura nesse tempo de quarentena, tanto a mim quanto a Carla, é o nosso diálogo. Nossa, como isso ajuda a gente. Olha, é impressionante, Claudinha. Estou falando para você de coração, não é porque eu estou falando. Não, não, não. É você descobrir no outro quais quais as dificuldades, quais os Sim, limites, o que precisa ser ressignificado. Quando ela compartilha comigo, ou eu compartilho com ela, por me amar, ela me escuta, me acolhe e é o braço que vai me dar suporte quando os meus pés forem vacilantes. Percebe? E nos dias, como eu falei, nos dias em que o inverno for intenso, nas eras glaciares, será o abraço dela, será o colo dela, que vai ser a lareira para me suportar nesses tempos de inverno. E vice-versa. Kleber Eu também é poeta, gente. estou tentando também. Mas quem é a minha inspiração é a Carlinha. Por isso que eu Ah, sou que esse poeta. lindo, gente. Ser poeta da vida é ser inspirado pelo outro. Isso faz Sim, toda a diferença, sim, com né? certeza. Meu amigo querido, muito, 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 muito obrigada. Eu matei, assim, um tiquinho da saudade que eu tô, tá? De estar com Claro. você, de abraçar você. E espero que a gente tenha conseguido passar para as pessoas que estavam aqui um pouquinho de amor, né? Porque realmente Claro, positividade em foco é para espalhar amor. claro. E vamos em frente. Amanhã temos um outro convidado super especial também que está aí na live, que é o Leandro, um queridão também. Grande declaração de amor, verdade, Watson. E espero vocês aqui amanhã também, 6 horas, para a gente falar um pouquinho mais sobre relacionamento, que é um assunto tão importante, né? E que a gente dá pouca atenção na maioria das vezes, né? Então, muito, muito, Verdade. muito obrigada, viu? Um beijo. Muito agradecido pelo seu carinho, viu, Claudinha? E assim, agradecer todas as pessoas, vocês que participaram dessa live junto conosco. Cada um de vocês. Nossa, que alegria, que júbilo. E aí, olha os sentimentos. Que júbilo
Que alegria poder ver cada um de vocês aqui, os nomezinhos aparecendo. Nossa, como vocês me colocavam as memórias. Olha o Leandro aí. As minhas memórias iam longe, só imaginando cada um de vocês, morrendo de saudade. Se estivéssemos perto, eu estaria abraçando cada um de vocês. Como que é gostoso ter vocês perto. Como isso me aquece, como isso me ilumina. Obrigado, Claudinha. Eu que agradeço. Sintam-se todos abraçados. Realmente um abraço virtual, mas que a emoção está indo junto. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. A Luciana, minha irmã, está pedindo para falar para os solteiros. É a mesma coisa, minha irmã. Os solteiros também precisam visualizar dessa forma. É amor próprio. Claro, é ter esse amor por si mesmo, fazer essa declaração de amor. Viu, minha irmã? Te amo. Um beijo, gente. Beijo em todo mundo. Amanhã conto com vocês aqui para a gente conversar com o Leandro também, hein? Positividade em Foco amanhã às 6 da tarde. Um beijo enorme em todo mundo. Tchau, meu amigo. Beijão. Beijão. Tchau.